Amados do Senhor, então hoje nós vamos continuar estudando a aliança abrâmica em escatologia, tá? E nós vamos repassar os conceitos de milênio, pós-milênio, amilênio, pré-milênio histórico e pré-milênio dispensacionalista, que é no qual o nosso ministério e nós cremos, baseados no Evangelho de Marcos. Amém? Evangelho de Marcos, baseado também no livro de Apocalipse e em outros escritos bíblicos. Então, continuando aqui, nós vimos a importância da aliança abrâmica. Pastor, que página que é? Nós estamos na 27 agora, disposições da aliança abrâmica, e nós vamos entrar agora na página 28, o caráter da aliança abrâmica. Amém? Como a aliança trata da posse da Palestina por Israel, de sua continuidade como nação para possuir essa terra e de sua redenção, a fim de que possa gozar a bênção da terra sob seu rei. É de grande importância descobrir o método de cumprimento dessa aliança. Se é uma aliança literal a ser cumprida literalmente, então Israel deve ser preservado, convertido e restaurado. Se é uma aliança incondicional, esses acontecimentos na vida nacional de Israel são inevitáveis. A resposta a essas perguntas determina a posição escatológica do indivíduo. Amados, então vamos lembrar de aliança condicional, aliança incondicional, tá? A aliança incondicional, ela vai ser cumprida literalmente, tá? Então, vamos lembrar que a aliança pactual são aquelas que foram firmadas com o povo de Israel, tá? Essas alianças não são para a igreja, porque a igreja não existia. Então, a gente tem que ter isso muito claramente. Nas alianças pactuais, nós temos as bênçãos específicas para o povo de Israel e nós temos as bênçãos universais. Um exemplo de uma bênção universal é aquela em que o Senhor promete a Abraão que na descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E qual seria essa descendência? Berg, vamos lá. Meu irmão Berg. Como é? Em que descendente de Abraão as famílias da terra são abençoadas? Em que descendência são abençoadas? Eita, fugiu. Fugiu da mente. Então, vamos lá. Amados? É Abraão, Isaac e Jacó? Não. Deus, quando promete que as famílias da terra seriam abençoadas em cima da descendência de Abraão, lá em Gênesis, ele está falando de Jesus Cristo. Isso mesmo, isso mesmo. Por que essa bênção é universal e não para o povo de Israel? Porque essa bênção, a vinda de Jesus Cristo como servo sofredor e o sacrifício substitutivo de Cristo, o sacrifício vicário, ele é em prol de toda a humanidade. Ele não é específico para o povo de Israel como a bênção da terra. Por exemplo, a terra, toda aquela terra, a região da Palestina, Canaã, toda aquela terra será do povo de Israel e somente do povo de Israel, porque aquilo é uma bênção específica
para o povo. Jesus não. Jesus ele veio para reconciliar o homem, a humanidade com Deus. Amém? Todos compreenderam isso? Hein, irmãos? Todos compreenderam? Sim. Sim. Bom, eu quero pedir para vocês uma coisa. Olha, vamos abrir a mente, tá? Qual é a página que o senhor está? Estamos aqui na 29 Ok. da nota de aula. Vamos abrir a mente para a seguinte situação. O estudo da escatologia, o estudo da teologia, ele não se dá de forma individualizada, tá? Eu quero que vocês busquem no conhecimento que vocês já possuem acerca de teologia, nós já vimos. Teologia, doutrina de Deus. Já vimos a doutrina do Espírito Santo. Já vimos cristologia. Já vimos soterologia. Nós precisamos pegar esses conhecimentos e trazer também para a aula de escatologia. Porque teologia, ela interliga todas as matérias, amém? Vamos ver agora o elemento condicional no plano da aliança abrâmica, tá? Enquanto Abraão morava na casa de Terá, né? Um idólatra, está lá em Juízes 24:2, Deus ordenou que ele deixasse a terra de Ur, embora isso exigisse uma jornada a uma terra estranha e desconhecida. Nós temos a referência bíblica, Hebreus 11:8. E fez promessas específicas que dependiam desse ato de obediência. Abraão, em obediência parcial, visto que não quis separar-se de sua família, viajou a Harã, Gênesis 11:31. Ele não recebeu nenhuma promessa ali. Apenas com a morte do pai, em Gênesis 11:32, é que Abraão começa a receber alguma parte da promessa de Deus, pois somente depois desse fato é que Deus o leva à terra, Gênesis 12:4, e lhe afirma a promessa original. É importante observar a relação da obediência com o plano da aliança. Quer Deus instituísse o plano da aliança com Abraão, quer não, isso dependia do ato de obediência do Abraão em abandonar a terra. Quando, por fim, esse ato foi cumprido e Abraão obedeceu a Deus, Deus instituiu um plano irrevogável e incondicional. Essa obediência que se tornou a base da instituição do plano é citada em Gênesis 22:18, em que a oferta de Isaque é apenas mais uma evidência da atitude de Abraão para com Deus. Walvoord mostra claramente esse fato quando escreve: como apresentado nas Escrituras, a aliança abrâmica dependia de uma única condição. Esta é apresentada em Gênesis 12:1. A aliança original baseava-se na obediência de Abraão em deixar a sua terra natal e dirigir-se à terra prometida. Nenhuma revelação adicional lhe é dada até que ele obedecesse essa ordem, após a morte de seu pai. Na sua entrada em Canaã, o Senhor deu imediatamente a Abraão a promessa de posse definitiva da terra. E depois ampliou e repetiu as promessas originais. Satisfeita a condição única, nenhuma outra é exigida de Abraão. Tendo sido solenemente estabelecida, a aliança depende agora da veracidade divina para o seu cumprimento. Ver bibliografia. A existência de um plano de aliança com Abraão dependia do ato de obediência de Abraão. Quando ele obedeceu, a aliança instituída dependia não da obediência continuada de Abraão, mas da promessa de quem a instituiu.
Então, vamos entender isso aí. Amados, quando Abraão obedece de forma integral o mandamento de Deus, o que acontece? Essa aliança já não depende mais de Abraão. Essa aliança já não depende mais de Abraão. Essa aliança agora depende de Deus para o cumprimento. Por isso que ela é uma aliança incondicional. Foi feita, Abraão cumpriu aquilo que era parte dele, agora é com Deus. O fato da aliança dependia da obediência. O tipo de aliança inaugurada era totalmente desvinculado da obediência continuada de Abraão ou de sua semente. Independente do que Abraão viria a fazer ou da descendência de Abraão, aquela aliança da terra, ela é determinada por Deus incondicional. Por isso que isso vai se tornar uma realidade para o povo de Israel. Tá? Alguma dúvida? Meu povo, alguma dúvida, meu povo? Há argumentos que sustentam o caráter incondicional da aliança. A questão da aliança abrâmica ser condicional ou incondicional é reconhecida como um ponto crucial de toda a discussão relacionada ao cumprimento da aliança abrâmica. Extensos argumentos têm sido apresentados para apoiar a proposta dos pré-milenaristas quanto ao caráter incondicional dessa aliança. Walvoord apresenta 10 motivos para acreditar que essa aliança seja incondicional. E ele sustenta: todas as alianças de Israel são incondicionais, com exceção da mosaica. Que aliança mosaica é essa? A aliança descrita no Pentateuco. O que é Pentateuco? São os livros escritos por Moisés e terminados por Josué, tá? Então vamos deixar isso aí bem claro. São os livros da lei. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Deuteronômio. Todas as alianças de Israel elas são incondicionais, com exceção da mosaica. A aliança abrâmica é expressamente declarada eterna e, por consequência, incondicional em várias passagens. Então, vamos ver aqui um amparo bíblico para isso. Gênesis 17, 7, 13, 19. Crônicas 16, 17. Salmos 105, 10. A aliança palestina também é declarada eterna. Ezequiel 16, 60. A aliança davídica é apresentada da mesma forma, 2 Samuel 7, 13, 16 e 19. Crônicas 17, 12. 22, 10. Isaías 55, 3. Ezequiel 37, 25. A nova aliança com Israel é igualmente eterna. Isaías 61, 8, Jeremias 32, 40, 55, Hebreus 13, 20. Com exceção da condição original de abandonar a sua terra natal e dirigir-se à terra prometida, a aliança é firmada sem condições. A aliança abrâmica é confirmada repetidamente por reiteração e por ampliação. Em nenhuma das ocasiões, as promessas adicionadas se condicionam à fé da semente ou do próprio Abrão. Não se diz sobre ela estar sujeita à fé futura de Abraão ou de sua semente. Deus prometeu, Deus vai cumprir, independente do que faça Abraão ou sua semente. A aliança abrâmica é formada por um ritual divinamente ordenado que simboliza o derramamento de sangue
e a passagem entre partes do sacrifício. Gênesis 15, 7 ao 21 e Jeremias 34, 18. Essa cerimônia foi dada a Abraão como garantia que sua semente herdaria a terra, nas mesmas fronteiras dadas a ele em Gênesis 15, 18 ao 21. Nenhuma condição está conectada à promessa nesse contexto. Queridos, eu gostaria que os irmãos fizessem um exercício comigo. Vamos lá. Em que monte, em que região da Judéia Deus determinou que Abraão fosse fazer o sacrifício de Isaque? Monte Moriá. Monte Moriá. Moriá. Monte Na Moriá. região de Moriá, né? Ele andou 3 dias, cerca de 80 quilômetros. Não é isso? Monte Moriá. Exatamente. Moriá. Agora, vamos lá. Aonde Jerusalém foi construída? Sião. Aos redores. Em que região Jerusalém foi construída? Monte Sião. O Monte Sião, qual é o outro nome do Monte Sião? Ai. Amados, Monte Sião é o Monte Moriá. Ah! Jesus. Amém? Aonde Amém. Jerusalém Amém. foi sacrificado? Pelos nossos pecados? Gólgota. Monte na Gólgota. O Gólgota. Monte Gólgota, ele fica em que Gólgota. Na região montanhosa de Moriá, fora das portas de Jerusalém. Jerusalém. Onde Isaac foi? Aonde era para Isaac ser imolado? Jerusalém. Fora de Moriá. Jerusalém. Monte Moriá, não é isso? Moriá. Montanhosa de Moriá. Alguns dizem que é no Monte Gerezim, tá? Mas qual a conexão que eu estou querendo fazer com isso? Amado, aonde foi que Deus proveu o sacrifício para Abrão? Para Moriá. firmar a promessa com Abrão. Abrão. Que até os dias de hoje se chama Jeová Jirê. Não é na região montanhosa de Moriá? Isso mesmo. Não é isso mesmo? E aonde o Senhor Jeová proveu para si o holocausto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? No Gólgota. Moriá. No Gólgota, que Na região montanhosa. fora dos muros, não? Jerusalém. Amados, não existe coincidência na palavra de Deus. Eu tenho um pastor muito amigo meu discipulador, que ele falava que não existe coincidência, existe Jesuscidência, não é isso, pastor Mário? Cristocidência. Queridos, Deus, quando estabeleceu a aliança com Abraão, a aliança de sangue, uma aliança eterna com o povo de Israel, Deus fez isso no Monte Moriá, na região montanhosa de Moriá. E não por coincidência, Jesus Cristo é imolado e transformado em Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da mesma forma que Deus proveu um cordeiro para fazer a aliança com o povo de Israel, Deus proveu um cordeiro sem mácula, perfeito, como disse o pastor Osimar na aula de Sotero, ele provê
o Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também na mesma região, para fazer a nova aliança com o povo. Só que agora, não mais só com o povo de Israel. Porque se nós voltarmos lá na aliança, na bênção universal da aliança abrâmica, né? A semente de Abraão, através da semente, através da descendência de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti virá aquele, vamos voltar lá para Gênesis, para a criação, o proto-evangelho, que nós já estudamos. Na descendência, a descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente. Então, na descendência de Abraão, mais especificamente, aí nós temos a primeira, amém? A primeira profecia messiânica, uma bênção universal, que também foi firmada com o sangue de um cordeiro e na mesma região. Só que agora a nova aliança abençoa toda a humanidade para que se cumprisse a palavra de Deus dita a Abraão. Amém? Todos compreenderam essa conexão? Amém, amém. Os amados estão enxergando como a palavra de Deus se completa? E por que nós estamos estudando a forma incondicional da aliança abrâmica? Por que ela é eterna? Por que ela é incondicional? E por que ela tem que ser estudada e interpretada de forma literal, sem alegorização? Não cabe alegorias nisso, porque nós vemos a palavra se cumprindo na história do povo hebreu e vemos a palavra se cumprindo também para a humanidade. A aliança abrâmica, ela foi confirmada pelo nascimento de Isaac e de Jacó, os quais receberam repetição das promessas na forma original. O fato notável é que as repetições da aliança e o seu cumprimento parcial acontecem a despeito da desobediência. É claro que em vários instantes Abraão se afastou da vontade de Deus. No próprio ato, as promessas são repetidas a ele. As confirmações posteriores da aliança foram feitas em meio à apostasia. Muito importante é a promessa dada por Jeremias de que Israel continuaria sendo nação, continuaria como nação para sempre. Amados, a gente precisa lembrar aqui que o povo de Israel, o povo de Deus, o povo separado e escolhido, o povo da aliança, por inúmeras e variadas vezes, se apostatou da fé, tá? E foi punido pelo Senhor. Ele era punido por espada, com peste, com escravidão, mas em momento algum, em função da promessa feita a Abraão, eles deixaram de ser o povo da promessa. Né? E se nós formos olhar para esse povo e para as lambanças que eles faziam, amados, qual a diferença deles para nós? Olha para o seu celular aí, a diferença é o celular. Tá bom? Fazemos as mesmas coisas, nos afastamos do Senhor, vivemos recalcitrando contra os aguilhões, cismamos e continuamos
em desobediência, mesmo quando estamos na presença de Deus. Porque não é raro o pecado surgir na presença de Deus. Não é raro e não é novo. Lúcifer se fez Satanás na presença do Deus Altíssimo. Amém? As confirmações da aliança foram feitas em meio à apostasia. Tão importante é a promessa dada por Jeremias de que Israel continuaria como nação para sempre. E está aí Israel hoje. Né? É. O Novo Testamento declara a aliança abrâmica imutável. Nós temos o amparo disso em Hebreus 6:13 ao 18, Gênesis 15:8 ao 21. Ela não foi apenas prometida, mas solenemente confirmada pelo juramento de Deus. Foi cumprida. Toda a revelação das Escrituras a respeito de Israel e de seu futuro, contida no Novo e Antigo Testamento, se interpretada literalmente, confirma e sustenta o caráter incondicional das promessas feitas a Abraão. Com base nessas considerações, devemos reconhecer que a posição pré-milenarista descansa sobre os argumentos robustos e variados. Uma palavra de explicação faz-se necessária no que diz respeito ao acontecimento registrado em Gênesis 15, dada a sua importância na questão do caráter incondicional dessa aliança. Em Gênesis 14, porque confiava em Deus, Abraão recusou-se a tomar para si as riquezas do rei de Sodoma, para que não surgisse na mente de Abraão dúvida alguma sobre ter cometido erro ao confiar em Deus. Abraão recebe de Deus a garantia de que ele é a sua proteção, escudo e provisão, recompensa. Gênesis 15:1. Em resposta à pergunta de Abraão sobre o herdeiro prometido, Deus afirma que ele terá um filho. E Abraão creu no Senhor. Gênesis 15:6. Em resposta à fé de Abraão, como evidência real de que ele não havia confiado em Deus em vão, é dado um sinal de que a promessa será cumprida. Gênesis 15:9 ao 17. A fim de reafirmar a Abraão a aliança a respeito da sua semente e terra. Gênesis 15:18. Deus ordena que Abraão prepare animais de sacrifício para que entrem numa aliança de sangue. Keil e Delitzsch falam a respeito desse ritual. O que precedera correspondia ao costume dominante em muitas nações antigas, de sacrificar animais ao fazer uma aliança, e depois cortá-los em pedaço, colocar os pedaços em lados opostos, um ao outro, de modo que as pessoas que participavam da aliança pudessem passar entre eles. Dessa maneira, Deus dignou-se a seguir o costume dos caldeus para que pudesse, da maneira mais solene, confirmar a sua promessa a Abraão. O caldeu ficava evidente em Jeremias 34:18 que isso ainda era costume entre os israelitas de tempos mais recentes. Abraão estava familiarizado com essa maneira de assumir compromisso. Sem dúvida, a grande quantidade de animais prescritos por Deus impressionaria Abraão pela importância do que estava sendo decretado, visto que um animal seria suficiente para decretar a aliança.
Quando o sacrifício foi preparado, Abraão deve ter esperado andar com Deus entre os animais divididos, pois o costume exigia que as duas partes que encontrassem numa aliança de sangue deveriam andar juntas entre as partes do sacrifício. Ele reconheceria a solenidade da ocasião, pois o ritual significava que os dois estavam entrando na aliança, que os dois que estavam entrando na aliança eram obrigados pelo sangue a cumprir o que fora pactuado, ou quem a rompesse exigiria o derramamento de seu próprio sangue, assim como o sangue dos animais que os unia tinha sido derramado. Contudo, quando chegou a hora de formalizar a aliança, Abraão adormeceu, de modo que não pôde ser um participante da aliança, mas um simples receptor de um pacto para o qual ele nada contribuía quanto à obrigação. Keil e Delitzsch explicam assim a passagem. Da natureza dessa aliança, segue, contudo, que Deus passou sozinho entre os pedaços, numa representação simbólica de si mesmo, e não também de Abrão, pois, apesar de uma aliança sempre estabelecer relação recíproca entre os indivíduos dessa aliança, eita Jesus, que Deus celebrou com Abraão. O homem não ficou em pé de igualdade com Deus, mas Deus estabeleceu o relacionamento de comunhão por sua promessa e por sua complacência para com o homem. Assim Deus se uniu em soleníssima aliança de sangue a Abraão para cumprir incondicionalmente as promessas concernentes à semente e à terra que lhe seriam dadas. Amados, aqui cabe a gente fazer outra reflexão da questão da incondicionalidade da aliança, incondicionalidade e eternidade da aliança abrâmica, certo? Nós vemos que em 1948, cumprindo o que havia sido predito pelos profetas e em função da aliança que Deus fez com Abraão, o que aconteceu? A Organização das Nações Unidas estabeleceu que na região da Palestina seria recriado, não vou dizer criado, não, é recriado, né? Vamos lembrar, no ano 70 depois de Cristo, conforme disse o Senhor Jesus aos seus apóstolos, né? Que o templo de Herodes, que eles estavam olhando e admirando a beleza e a suntuosidade do templo, que aquele templo deixaria de existir e o povo seria disperso. E isso ocorre no ano 70. Roma destrói o templo de Herodes. E existe a diáspora, que é a dispersão do povo pelos 4 cantos do mundo. Tá? O que ocorre em 1948 com a recriação do Estado de Israel? O povo retorna dos 4 cantos para viver em Israel. Então, nós vemos aí a confirmação da eternidade da promessa da terra. E com Jesus Cristo, a promessa eterna da semente. É por isso que nós, pré-milenaristas, temos
todo um arcabouço jurídico no que diz respeito à palavra de Deus, para nos colocarmos em cima dessa visão. Lembrando que, dentro do pré-milenarismo, existem duas visões. A visão pré-milenarista histórica, que é aquela que não crê que a igreja irá passar por parte da tribulação, e a pré-milenarista dispensacionalista, que é aquela que crê que nós cremos, de acordo com o que está escrito em Marcos, predito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que a sua igreja passaria por parte da tribulação. Né? A palavra lá em Marcos nos diz, o Senhor Jesus fala claramente, que se Deus não abreviasse aqueles dias, nem os eleitos se salvariam. Amém? Amém. A nossa visão é uma visão clássica, é uma visão erudita, baseada numa interpretação literal da palavra de Deus. Para nós não cabe alegorizar nada acerca da escatologia, tá? Argumentos amilenaristas contra o caráter incondicional da aliança. Amados, aqui eu quero deixar uma coisa clara para vocês, tá? O nosso ministério, o nosso instituto, ele não vai mostrar para vocês só a nossa visão teológica. Nós vamos mostrar para vocês todas as visões teológicas com todos os seus argumentos, tá? O importante é que nós conheçamos tudo acerca de escatologia. Mas como já são 10h01 aí, horário de Brasília, e 9h01 aqui, eu vou encerrar hoje, tá? E na próxima aula nós vamos ver os argumentos amilenaristas, tá? Contra o caráter incondicional da aliança, tá bom? Então eu quero que os irmãos, quando nós tivermos as aulas acerca de escatologia, que a gente traga para cada aula todo o conhecimento que nós já angariamos de outras disciplinas, porque todas elas se interligam. Amém? Amém. Eu gostaria de fazer só uma pergunta para os irmãos antes de nós encerrarmos. Vocês estão compreendendo o porquê de estudar, a partir de Gênesis, as últimas coisas, escatologia? Sim, pastor, Pois não, minha querida. eu vejo aí a cristocência, né? Aham. Isso. Assim como Deus proveu um cordeiro para Isaac, não é isso? Para Abraão. Ele proveu Jesus Cristo, né, para salvar, para nos salvar. Exatamente. Se vocês recordarem a aula que vocês acabaram de ter com o pastor Zimar, o que ele falava? Que as alianças eram feitas no sangue. Vocês estão vendo como as matérias se interligam? Tá? Quando nós falamos da aliança abrâmica, nós temos que lembrar que a aliança abrâmica, a aliança palestina e a aliança davídica são alianças pactuais com o povo de Israel. Essas alianças não atingem a igreja, porque a igreja não existia. Certo. Amém? Amém. São alianças com o povo de Israel e nós não somos o povo de Israel. Apesar de nós vermos hoje muitas placas com ritos judaizantes, tá? Então, nós vemos hoje em algumas placas pessoas com o quipá, que era aquele chapeuzinho que o judeu coloca na cabeça, pessoas colocando menorá,
que é o candelabro, em cima de uma mesa, pessoas entrando com a arca da aliança, pessoas com o manto, pessoas com uma série de coisas que são estranhas à igreja primitiva e repreendida pelos apóstolos. Tá? A gente tem que deixar isso muito claro. Uma das coisas que Paulo, Pedro e tantos outros apóstolos se insurgem é contra práticas judaizantes, porque eles entendiam, através do Espírito Santo de Deus, que a lei ela era cabível e devida aos judeus. A prova disso é o que foi decretado e determinado como obrigação legal no primeiro concílio da igreja primitiva, que foi o concílio da igreja descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Tá? Nós estamos estudando escatologia e voltamos lá para Gênesis, porque o primeiro ato escatológico da palavra de Deus, o primeiro ato com relação ao fim aos últimos dias, se encontra quando Deus amaldiçoa a serpente. Então, em meio à rebelião, em meio à queda do homem, Deus promete que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. Tá? Então, ali começa todas as profecias acerca dos últimos dias. É por isso que escatologia, o início do estudo está em Gênesis. Então, agora nós estamos estudando as alianças. Tá bom? Mais alguma dúvida, amados? Bom, como sempre a gente fala, né? Como nós não temos mais dúvidas, temos dívidas, né? Que Jesus possa estar abençoando a todos vocês, dando uma semana de vitória, uma semana exitosa na presença de Deus. E lembrando sempre, amados, o Espírito Santo habita em vocês, tá? Sejam felizes, conversem com o Espírito Santo de Deus. Amém. Tenham momentos de comunhão com o Espírito Santo. Senhor Jesus. Ouçam a voz do Espírito Santo. Pastor Mário, é com o senhor, meu querido.